Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Estou aqui mais uma vez falando a respeito dos costumes da Igreja dos Apóstolos, né? Da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Semana passada, acho que foi anteontem ou ontem, né? Nós falamos a respeito da maneira como a Igreja dos Apóstolos orava, né? E nós vimos que eles faziam da mesma maneira como os cristãos fazem com o Pai Nosso, né? Eles tinham um texto preparado e todos diziam exatamente as mesmas palavras, né? Só que com outras orações. Foi isso que nós vimos no vídeo anterior. Hoje nós vamos ver a respeito do funcionamento da igreja, né? Você pode dizer assim, irmão Vinícius, mas você já falou sobre isso antes em vídeos anteriores. Você está repetindo o conteúdo? Vou repetir só uma parte e depois eu vou adicionar outra como complemento do conteúdo que já foi dito, tá certo? Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler 3 passagens, certo? Para compreender. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, em Atos capítulo 15. Atos 15, a partir do verso 1, certo? Nós vamos entender o funcionamento da Igreja dos Apóstolos. Como é que ela funcionava, né? E como foi a posteridade da Igreja dos Apóstolos, né? Diz assim a Sagrada Escritura, Atos capítulo 15, a partir do verso 1, né? Diz assim: Ora, alguns vindos da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo-se levantado uma discussão e uma viva altercação entre eles e Paulo e Barnabé, resolveram que fossem Paulo e Barnabé e alguns dos outros consultar os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém sobre essa questão, né? Então, a Bíblia diz, né, que o apóstolo Paulo não decretou imediatamente o certo e o errado ali. Ele teve uma discussão com aqueles homens e depois ele foi até a comunidade de Jerusalém para considerar aquela questão com os apóstolos, né? E se você ler o capítulo todo de Atos 15, você vai ver que eles decidiram, né, que não havia mais circuncisão. Não é isso? Em Atos 16, versículo 4, está escrito assim: Ao passar pelas cidades, recomendavam que guardassem os decretos dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim, pois, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia, né? Então, Paulo saía em todas as comunidades entregando os decretos dos apóstolos e dos anciãos, né? Então, o que a gente vê? Primeiro, a igreja tinha uma autoridade central, né? Que era a comunidade de Jerusalém. E a partir da comunidade de Jerusalém era decretado o certo e o errado para todas as comunidades do mundo. Isso já foi dito antes. Segundo, né? Não era apenas os apóstolos que tinham o poder de decretar o certo e o errado na igreja. Era também os anciãos. Por quê? Porque no versículo 4 estava dizendo assim: recomendava que guardassem os decretos dos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Então, os decretos não eram só dos apóstolos. Os decretos eram dos apóstolos e anciãos, né? Então, os apóstolos morreram, né? E depois que os apóstolos morreram, os anciãos continuaram, né? E depois que os apóstolos morreram, os anciãos não perderam esse poder de decretar o certo e o errado, né? Então, primeiro os apóstolos deram esse poder aos anciãos, e depois que os apóstolos morreram, os anciãos continuaram, né? Foi assim que continuou a Igreja dos Apóstolos. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de complementar, né, que não foi dito antes, é no caso de Gálatas capítulo 1, né? E aqui a gente compreende um funcionamento da Igreja dos Apóstolos.
Por quê? Porque tanto em Atos 15 quanto em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo age a respeito da doutrina da circuncisão. Em Atos 15, antes dos decretos dos apóstolos e dos anciãos, está escrito que Paulo foi até a comunidade de Jerusalém para considerar aquela questão. Em Atos 16, versículo 4, está escrito que eles decretaram certo e errado para todas as comunidades. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a questão da circuncisão, de pessoas que estavam pregando a circuncisão, ele não mais vai até a comunidade de Jerusalém para considerar aquela questão. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Como já vos dissemos, agora de novo o digo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Por que agora ele não vai considerar essa questão? Por causa dos decretos de Atos 16, versículo 4, né? Ele não mais ia até a comunidade de Jerusalém. Por quê? Porque a comunidade de Jerusalém decretou o certo e o errado. A partir desse momento em que a comunidade de Jerusalém decretou, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, não mais vai atrás de considerar essa questão. Ele simplesmente libera o decreto da comunidade de Jerusalém, dizendo: se alguém vos anunciar um evangelho diferente, que seja anátema. Tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.